Então, esse daqui vai ser o último sacramento que a gente vai ver no Crisma, o último dos 7 sacramentos, que é o sacramento da ordem. Beleza? Então, vamos lá. Pode passar um. Primeiramente, o que é o sacramento da ordem? É aquele sacramento de ter tudo arrumado? Não. O sacramento da ordem é aquele sacramento pelo qual os padres, os bispos e os diáconos vão conseguir celebrar os sacramentos. Então é a graça de poder ministrar todos os 7 sacramentos que a gente viu. Se não tivesse padre, a gente não conseguiria ter os outros 7 sacramentos. Por quê? Porque precisa do padre para celebrar todos os sacramentos, tirando o matrimônio, que é o marido e a mulher. Mas mesmo no matrimônio, precisa de um padre para validar aquele sacramento. E no sacramento da ordem, a missão de Cristo de evangelizar todas as nações, de levar a palavra de Deus, de pregar a boa nova, de fazer milagres, de converter a terra inteira, é por esse sacramento que essa missão está aqui no mundo. Então, pelo sacramento da ordem, que essa missão de Cristo de ir e santificar todos os povos, ela é exercida hoje na igreja e vai ser exercida até o final dos tempos. Certo? Alguma dúvida até aqui? Então, a gente fala todas as aulas de Crisma, todas as aulas de sacramento, que Jesus instituiu os sacramentos, certo? Instituiu, não instituiu? Todos os 7. Beleza, onde está na Bíblia que ele instituiu todos os 7? Onde está lá escrito bonitinho que ele instituiu todos os 7 sacramentos? Os 7 não, desculpa, perdão. O sacramento da ordem. O sacramento da ordem, ele foi instituído lá na última ceia, junto com qual outro sacramento? Eucaristia, muito bem. Então, quando Jesus fala, isso é o meu corpo que é dado por vós, quando ele fala fazer isso em memória de mim, ele está exercendo, ele está fundando o sacramento da ordem, naquele momento. Por quê? Porque é por ele que a gente vai fazer o santo sacrifício em memória do Cristo. É pelo sacramento da ordem. Essa frase é a missão dos apóstolos, de continuar celebrando os sacramentos em memória de Cristo. Mas não só aqui que ele institui o sacramento da ordem. Quer dizer, aqui ele institui, mas tem outras partes da Bíblia que ele vai falando, que ele comenta sobre o sacramento da ordem, para provar que ele existe na Bíblia. Então, quando Jesus fala para Pedro, eu te darei as chaves do reino do céu, ele está concedendo o poder para Pedro de governar a igreja, de ter a autoridade de governar a igreja católica. Quando ele fala, a quem perdoardes os pecados, esses serão perdoados, e a quem os retiverdes, eles serão retidos. Aí ele está dando autoridade de perdoar os pecados, que já foi falado lá no sacramento da confissão. Também várias vezes no Novo Testamento fala sobre a imposição das mãos, sobre confessar os pecados uns com os outros. Jesus também, depois de ressuscitado, ele vai falar para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, claro que eu te amo. Aí, o que Jesus fala para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Que quer dizer que os padres, as pessoas que são instituídas com esse sacramento da ordem, devem apacentar as ovelhas de Cristo, devem ser pastoras, devem pastorear o rebanho de Cristo e conduzir para o caminho de Deus. Amém? Amém. Então, por que o sacramento da ordem, O sacramento da ordem com sacerdócio não tem muito a ver. Mas, antigamente, a ordem era um grupo de pessoas que ajudava a governar. Então, era aquele grupo de pessoas que era do governo e eles tinham autoridade sobre o povo. Assim também na Igreja Católica, que tem um grupo de pessoas que eles vão poder governar sobre o povo. Vai ter esse corpo que vai poder ter a autoridade de governar a população, que no caso são os padres, os bispos, por isso que vem o nome de sacramento da ordem.
E ordinatio era a cerimônia especial, né, com a bênção e tudo mais. Mas hoje, ordinatio ou ordenação é a cerimônia que a gente fala que alguém vira padre, bispo ou diácono. Então, uma ordenação é o rito que um padre vira bispo, que uma pessoa vira padre. Amém? Então vamos lá. A gente não tem só sacerdotes no Novo Testamento. A gente também tem os sacerdotes do Antigo Testamento. A função é um pouco diferente, mas eles têm muita semelhança, eles têm muita coisa em comum. Por quê? Porque eles eram um elo entre Deus e o homem. Os sacerdotes da Antiga Aliança eram aqueles que, pelo sacrifício do cordeiro, lá do cordeirinho, que matavam com ervas amargas, essas coisas, eles uniam Deus ao homem. Então, eles perdoavam os pecados e estabeleciam uma relação entre Deus e o homem. Vocês já viram isso na aula de Semana Santa, né? De Paixão, Morte e Ressurreição. Eles também ofereciam outros sacrifícios como pombinhas, touros. E assim também os sacerdotes de hoje em dia. Eles não oferecem mais animais como sacrifícios expiatórios, mas quem que eles oferecem? O próprio Jesus na Eucaristia. Quando eles estão celebrando a missa, eles estão fazendo de novo o elo entre Deus e o homem. Então, atualizando esse elo pelo sacrifício de Jesus. Eles não vão fazer mais vários e vários sacrifícios expiatórios, que nem o pessoal da Antiga Aliança, que pecava, matava o cordeirinho. Eles vão atualizar aquele mesmo sacrifício de Jesus na cruz. Então, mesmo tendo bastante diferença, os dois ainda são bem... tem muitas coisas em comum. Então, pode passar. Quais são os 3 sacramentos da ordem? Tem o diaconato, presbiterado e o episcopado. Pode passar, rapidinho isso aí. O diaconato transitório, que tem 2, o diaconato transitório e o permanente. O diaconato transitório é quando o diácono, né? O diácono pode virar presbítero em um certo tempo, mas ajudando ao mesmo tempo o padre, que ele continua na igreja que ele está. Na homilia, na Eucaristia e outras coisas. E o diaconato permanente, ele também ajuda o padre em algumas coisas, mas ele não pode virar um presbítero, porque ele vai poder casar, vai poder ter filhos e outras coisas. Então, vocês lembram que as pessoas que são instituídas com o sacramento da ordem, elas podem ser ministras de alguns sacramentos, certo? E vocês lembram nas aulas de sacramento que a gente falou, então no batismo, qual que é o ministro do batismo? O padre. Qual que é o ministro da Eucaristia? O padre. Só que tem algumas coisas que mudam entre eles, alguns sacramentos que só alguns podem celebrar e outros não. Então, vamos falar aqui direto que é mais fácil, que aí vocês já lembram melhor. O que o diácono pode celebrar? Ele pode celebrar o batismo? Pode celebrar o batismo, ordinariamente. Então, a gente viu também que extraordinariamente qualquer pessoa pode celebrar o batismo em ocasião extrema. Mas o diácono pode sim celebrar o batismo. O matrimônio, pode celebrar o matrimônio? Pode, por quê? Porque ele não é um ministro, ele só vai tá lá pra falar, esse casamento é vontade de Deus, tá tudo certinho aqui, então ele é vontade de Deus. Ele não vai ser o ministro, mas ele pode celebrar o matrimônio. Eucaristia, pode sim ou não? Não! O diácono não pode celebrar a Eucaristia, então ele não vai poder celebrar a missa. O que ele pode fazer na missa é celebrar a palavra. Então, normalmente é o padre que lê o evangelho. Então, a gente nunca vê um leigo, qualquer um de nós, lendo o evangelho, é o padre. Só que o diácono pode ler o evangelho. Então, quando tem diácono na paróquia, normalmente é ele que
ler a palavra, e de vez em quando ele pode até fazer uma homilia. Não é sempre, é menos comum, mas ele pode também fazer uma homilia. Ele pode celebrar o crisma? Não! Quem que pode celebrar o crisma? O bispo, muito bem. E ele pode celebrar o sacramento da ordem, ou seja, ele pode instituir outros como sacerdotes? Não pode, gente. Só o bispo também. Então o que ele pode fazer? Ele pode batizar, celebrar o matrimônio, ler o evangelho, fazer homilia e pode dar bênçãos. Então a gente pode pedir sim bênçãos para o diácono e vai ser vai ser a mesma coisa da bênção do sacerdote. Vocês entenderam? Entenderam também o negócio de diácono transitório e diácono permanente? Qual pode casar? Permanente. E o permanente pode virar padre depois? Não, ele é permanente no diaconato. Então ele vai ficar para sempre, permanentemente lá naquele grau. Alguma dúvida? Diácono transitório. E o diácono transitório, esse sim, pode evoluir de grau da ordem. Uma coisa que a gente pode acabar... depois eu falo disso. Pode passar. O próximo grau, qual que é? Tá escrito. Gente, tá escrito, pelo amor de Deus. Aqui, ó, presbiterato, muito bem. É o segundo grau da ordem. Mas como presbiterato é uma palavra meio difícil, meio incomum, vamos chamar eles de padre ou de sacerdócio mesmo. Então, eles vão ser o segundo grau da ordem e eles vão ser, normalmente, o bispo vai confiar uma paróquia para eles. Então, o Padre Anderson aqui tem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Rosalia como a paróquia dele. E o que ele faz na paróquia? Ele faz as funções de padre, meio óbvio, né? Mas ele vai celebrar a missa, ele vai fazer os retiros, ele vai fazer pregação, ele vai ajudar aquela comunidade. E de vez em quando os padres eles podem acabar mudando de paróquia. Então há uns 3 anos atrás que o Padre Anderson chegou aqui. Tinha um padre antes que era o Ailton. Isso. Ele mudou. Eles trocaram. Então pode acontecer dos padres mudarem de paróquia. E isso é totalmente normal, totalmente saudável para a renovação da comunidade também. Mudar um pouquinho o jeito que eles trabalhavam. Quais sacramentos que ele pode fazer? Ele pode batizar? Sim ou não? Sim, ele pode batizar. Ele pode celebrar a Eucaristia? Pode. Então ele pode celebrar as missas. Pode celebrar o crisma? Não pode celebrar o crisma. Confissão pode? Pode. Matrimônio pode? Pode. E unção dos enfermos? Pode também. Os únicos 2 que ele não vai poder ministrar vai ser a crisma e a ordem, tá bom? Então ele não vai poder nem crismar vocês, a menos que tenha uma situação muito específica, que estamos no interiorzão, tem uma turma de crisma, e não tem bispo para ir no dia do crisma. O bispo pode autorizar sim ao padre dar o sacramento do crisma, mas isso é muito raro, isso quase nunca acontece. Normalmente e ordinariamente é sempre o bispo. Ele pode ler o evangelho também na missa, que é o que normalmente a gente vê. Então sempre o padre vai ler o evangelho na hora da missa. Você não vai ver um coroinha, um acólito, um cara da pastoral da liturgia. Sempre vai ser o padre lendo o evangelho. E ele vai também poder fazer as homilias e bênçãos também. Ele vai poder dar as bênçãos para as pessoas. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Nossa, vocês estão bom, hein? Cadê eu? Falou? Não? Então pode passar. O terceiro grau da ordem é o
episcopado, que são todos os bispos. Os bispos são todos os sucessores dos apóstolos. Então, quando a gente falar de qualquer bispo, vocês já viram isso em outras aulas de igreja, de... Qual mais vocês viram? É só de igreja, né? A aula do tripé, a gente também fala que foi muito no começo do ano, né? Mas eles vão ser os sucessores dos apóstolos. Então, tem lá a sucessão dos apóstolos, que um apóstolo vai instituir o seu sucessor para quando ele morrer. Depois que ele morreu, o fulaninho de tal vai ser o sucessor. E aí vai passando assim a autoridade, o poder dos apóstolos. E todos os bispos hoje em dia são os sucessores dos apóstolos. Eles também têm a plenitude do sacramento da ordem. Então a gente tem o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau. O primeiro grau é o diaconato. O segundo grau é o presbiterado. E o terceiro grau, que é a plenitude do sacramento, é o episcopado. Isso significa que os outros graus do sacramento são incompletos? Não, eles não são incompletos. A pessoa que recebeu o diaconato, o sacramento da ordem, no grau do diaconato, recebeu o sacramento completo, por completo. A pessoa que recebeu o sacramento da ordem no presbiterado, é o sacramento completo. Só que o bispo vai receber a plenitude desse sacramento. O que ele pode celebrar, o bispo? Batismo, pode? Eucaristia, pode? Crisma, pode? Confissão, pode? Unção dos enfermos, pode? Matrimônio, pode? E ordem, pode? Ou seja, todos os 7 sacramentos o bispo pode. Ele também pode ler o evangelho e fazer as homilias na missa. Gente, uma coisa importante que muitas pessoas podem acabar se confundindo. Existe um quarto grau da ordem do Papa? Sim ou não? Pelo amor de Deus, gente. Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Gente, como assim? Quem não ouviu? A conta não bate. Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não sabe? Bom, o Papa, ele não vai ser um outro grau do sacramento da ordem. Ele vai ser um bispo também. Ele vai ter o mesmo... ele vai poder celebrar as mesmas coisas que um bispo. Vai ter tudo praticamente igual ao bispo. Só que ele vai ser o bispo de Roma. Então, ele vai ter uma autoridade na igreja maior do que os outros bispos. Por quê? Porque ele vai ser o líder desses outros bispos. Mas ele continua tendo o sacramento do episcopado. Não tem um outro grau de sacramento que é o papado, tá? Vai só esses 3 mesmo, tá? Acho que... Alguma dúvida? Não? Em persona Christi. O que quer dizer persona Christi? Quer dizer que é a pessoa em Cristo, pessoa de Cristo. Sempre quando o padre está celebrando uma missa, quando ele começa a missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está em persona Christi. Não é mais o padre que está naquele momento, não é mais o padre antes ou outro qualquer padre. É Cristo que está naquele momento celebrando a missa. Mas quando a missa termina, com a bênção ou outra coisa que o padre queira fazer, né? Ele não é mais o Cristo, só na hora da bênção, ele ainda é Cristo, mas quando termina a missa, ele não é mais o Cristo, porque o padre, ele também pode pecar, e Cristo não peca, ele não tem pecado. E como o padre ele pode pecar, então ele não é mais o Cristo. Bem que isso, por aí. Pode ir? Então, calma aí, rapidinho. Quando o padre está celebrando a missa, ele está em persona Christi, certo? Só que ele tem consciência ainda do que ele está fazendo? Ou ele meio que é possuído assim por Jesus e aí ele perde a consciência e só acorda depois quando a missa já acabou? É assim que funciona? Não, ele continua tendo a consciência.
Então, o Padre Anderson, quando estiver celebrando um sacramento, tipo a missa ou a confissão, ele vai estar agindo na pessoa de Cristo. Mas ele ainda vai ter a consciência sobre o corpo dele, vai ter controle, vai ter tudo mais, ele vai poder... Ele não foi possuído, ele não perdeu a liberdade. Por quê? Porque Deus não age tirando a nossa liberdade. Nunca, Deus nunca vai agir de alguma forma tirando a nossa liberdade. Então, ele vai agir na pessoa de Cristo? Vai. Mas ele continua tendo livre controle sobre ele mesmo. E depois que acaba o sacramento, ele continua em persona Christi? Não. Por quê? Imagina lá você almoçando, o padre almoçando junto com você do lado, ele está em persona Christi? Não está em persona Christi. Por quê? Porque isso só acontece quando ele está celebrando um sacramento. Então, quando ele estiver na confissão, é o padre que está lá? É Jesus, é o próprio Cristo. Aqui, quando o padre está na Eucaristia, tem essa imagem aqui de Jesus Cristo atrás, porque espiritualmente seria mais ou menos assim. Porque é o Cristo que está se oferecendo na cruz, na Eucaristia. É o próprio Cristo que está perdoando os nossos pecados na confissão. Por isso que ela é eficaz. Por isso que os sacramentos são eficazes. Porque é o próprio Jesus que está lá celebrando. É só no sacramento que o padre está em persona Christi ou é tipo nas missas? Quando o padre está na missa, ele vai celebrar um sacramento. Então, toda vez que ele celebra a missa, ele está celebrando o sacramento e está em persona Christi. Acontece também que, mesmo em persona Christi, ele não é infalível. Então, imagina que a gente está lá numa paróquia, e aí o padre que está numa missa, em persona Christi, acaba falando uma besteira na homilia. E aí, gente, o que a gente faz nessa situação? Não, que isso? Excomunga não. Aquele padre, mesmo estando em persona Christi, como ele ainda tem livre controle sobre si mesmo, sobre suas ações e tudo mais, ele pode acabar escorregando em alguma doutrina. Então, que nem todos nós. Mesmo assim, eu, Gabriel, meu irmão, meu pai, minha mãe, a gente pode acabar escorregando. Por quê? Porque é humano. Errar é humano. Não significa que ele é infalível. Que nem o Papa naquelas 3 condições lá. Vocês já viram. Espero que lembrem. Então, ele não vai ser infalível quando estiver em persona Christi. Com relação a esse negócio de persona Christi, tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo acordado? Estão acordados? Beleza. O que acontece? Tem muita gente que se pergunta: e se o padre pecar no meio da missa? Se o padre fizer um pecado, é possível sim ou não? É possível? Porque a gente não peca só fazendo coisas, mas por pensamentos, palavras, omissões. Então, o padre conseguiria pecar durante a missa. O meu irmão já explicou que não é isso que vai tirar ele de persona Christi, mas eu quero que vocês entendam um negócio. Agir em pessoa de Cristo, agir em persona Christi, não é um botão on e off, não é liga e desliga no padre. Realmente, nos sacramentos, ele é Cristo. Mas não existe, agora eu sou Cristo, agora sou eu. Não, o padre sempre é ele nunca, que nem o meu irmão disse, vai ser tirado a liberdade, tirado a consciência. Ele sempre vai ser ele, só que agindo em nome de Cristo, agindo na pessoa de Cristo. Vocês estão entendendo até aqui? Só que agora eu vou dar um exemplo. Lembra que a gente falou que o sacramento é o sinal... O que é o sacramento? Vai, quero que vocês... Boa, sinal visível de uma graça invisível. Quem lembra? Sinal visível e o quê? Sinal sensível e eficaz. Boa. Se ele é eficaz, significa que acontece independente da sua crença ou não, não é? Se você acredita na Eucaristia, está acontecendo? Está transubstanciando? E se você não acredita? Também tá. Isso acontece também pro padre, não é só pra gente. Se o padre ele está em estado de graça, ele está consagrando a Eucaristia? E se ele não tiver? E se ele tiver em pecado? Também, porque é eficaz. O sacramento não depende da santidade do padre. O sacramento não depende. Tem uma heresia que falava o seguinte: todo sacramento depende da santidade do padre. Só que, se a gente for pensar, isso é muito absurdo, porque nenhum padre aqui em terra é já santo. A gente está em processo de santificação. Ninguém é santo
nascer sem pecado, não ser Jesus e Maria. Ou seja, essa heresia falava o seguinte: nenhum sacramento é válido. Por quê? Todo padre é pecador. Isso não faz sentido. Jesus não veio para a terra e deixou os sacramentos por causa disso. Vocês conseguem entender? Agora, eu vou dar um exemplo. Quem já ouviu sobre a teologia da libertação? TL. Quem? A teologia da libertação é uma heresia dentro da Igreja Católica que fala o seguinte: não existe mundo espiritual, não importa o espiritual, só importa o material. O que importa é o dinheiro, são os pobres, é você ser fraterno, é você dividir, fazer aquelas coisas, né? Igualdade, liberdade, fraternidade. Isso é importante, sim ou não? É importante você dividir, você ser caridoso? Sim. Mas é mais importante o céu. Buscar primeiro as coisas do alto, as coisas de Deus, e tudo o resto será acrescentado. Então, os padres TL, eles estão em pecado, porque eles não falam uma coisa que a Igreja Católica diz. Mas mesmo assim, por eles serem padres, o sacramento que eles celebram, ele é válido. Então não importa, por mais que o padre seja pecador, o sacramento é válido. Deu para entender? Ele ainda está agindo em persona? Beleza. Você. Então, os padres... Calma aí, deixa eu ver aqui. Em nome de toda a igreja. Quem que fala em nome de toda a igreja? O Papa. O Papa, ele vai falar em algumas ocasiões em nome de toda a igreja. Não em todas, porque imagina ele botando as opiniões pessoais dele, por exemplo, jogo de futebol. Ele é corintiano, imagina se ele fosse corintiano, todo feliz lá que ganhou do Paranaense, eu acho. Acho que Paranaense, 2-0, todo feliz, aí ele vai lá e fala que o Corinthians é o melhor do mundo. É verdade isso? Não é verdade, gente. Mas independente de ser verdade ou não, junta aqui, independente de ser verdade ou não, ele vai estar falando em nome de toda a igreja? Não, ele não vai estar falando em nome de toda a igreja. Ele vai estar falando como fulanito de tal. Ele vai estar falando como Prevost. Então, é o nome do Papa, tá? Então nem sempre ele vai falar em nome de toda a igreja. Quando que ele fala, vai depender muito da ocasião, né? Mas nem sempre ele vai falar em nome de toda a igreja. Então o padre, ele vai, o Papa, assim, ele vai falar em nome de toda a igreja, em algumas ocasiões, a Deus. Então, ou ao povo também. Ele, como representante de Cristo, representante da igreja, ele vai falar em nome de toda a igreja católica a Deus, ou ao povo. E ele também tem a autoridade de falar em nome de Deus para a igreja. Então ele é essa ponte que faz o intercâmbio entre Deus e o homem. Aquela a pessoa que tem a autoridade de falar em nome da igreja a Deus, em nome de Deus a igreja. Mas por ele falar pela igreja, então ele apresentar as coisas a Deus pela igreja, quer dizer que ele pode ser retirado por um voto popular? Ele pode ser impeachmentado, o Papa? Eu não gosto do Papa Leão, então vamos fazer aqui um abaixo-assinado contra ele e começar a ter assinaturas do mundo inteiro para retirar ele. Vamos fazer isso? Não. Por que não? Ele é legal. Não, mas vamos imaginar que a gente não gosta dele. Dá para tirar ele? Não. Por que não? Porque a igreja não é uma democracia. Hoje em dia, quase todos os países do mundo são uma democracia. A igreja não é uma democracia. A gente não pode votar ou não se tal pessoa vai ser padre ou tal pessoa não vai ser o nosso padre.
Se eu não gostar do nosso bispo diocesano, eu consigo votar em outro? Eu consigo fazer o impeachment nele? Não. Por quê? Porque a igreja não é uma democracia e aquele papa, aquele bispo foi escolhido por Deus. Então, se ele foi escolhido por Deus e muitas vezes a gente não, pode apostar que o que ele está fazendo, ele está sendo muito mais capaz do que eu, porque senão Deus me escolheria. Então, eu que estou criticando muito o Papa, porque esse Papa é muito, meu Deus do céu, ele é muito ruim e fala muita besteira. Eu tenho que pensar, por que Deus escolheu ele e não eu? Porque ele vai ser muito mais capaz de ser Papa do que eu. Então não vai adiantar reclamar para tentar tirar a pessoa, porque não funciona assim. O que a gente pode fazer? A pessoa pode, o Papa, o Bispo, o Padre, pode estar falando alguma besteira? Pode. Ele pode não ser perfeito? Quem é perfeito? Deus, só Deus é perfeito. Mas quem é perfeito aqui na Terra? Ninguém. Então, rezemos. O que a gente pode fazer é rezar pelo Papa, pelo nosso Bispo, pelo nosso pároco, por todos os padres do mundo. É rezar, oferecer as nossas orações. Por isso que é tão importante a gente rezar. E por isso que a igreja pede muito pra gente rezar pelo nosso Papa. Então, vamos tentar. Fica de lição de casa pra vida, pra vocês entregarem assim no céu. Rezar pelo Papa todos os dias, pelo menos uma Ave Maria, que vai ajudar muito. Amém? Quem pode conferir o sacramento da ordem? Bom, já falei pra vocês mais atrás da aula. Quem pode celebrar o sacramento da ordem? A uma só voz. Quem pode celebrar o sacramento da ordem? O bispo. Já que a gente está falando de quem que pode celebrar, vamos falar que é o ministro. Vamos falar da matéria. Qual que é a matéria do sacramento da ordem? O óleo? Não. O óleo tem no sacramento, mas não é matéria. Palpites. Não? A estola? Não. Alguém já participou de alguma ordenação? Quem já esteve na ordenação? Ninguém? Você ir na próxima. Então, a matéria do sacramento da ordem vai ser a imposição das mãos. Quando o bispo ele vai fazer a imposição das mãos sobre as mãos do padre e vai... como é que é a palavra? Clamar pelo Espírito Santo? Não. Ele vai chamar o Espírito Santo para que o Espírito Santo haja naquelas mãos desse padre. E qual que é a fórmula da ordem? Qual que é a fórmula? Eita, essa é difícil. É uma palavra que eu tenho que ler aqui para tentar falar. A fórmula é a oração consecratória. Precisa saber isso na prova do Crisma? Sim. Creio que não. Mas qualquer coisa, oração consecratória. E vão ter três diferentes graus. Certo? Então, ministro, quem é? Bispo. Fórmula. Oração consecratória. E matéria, imposição das mãos. Certo? Dúvidas? Não? Então passe. Então volte. Então passe. Quem pode conferir esse sacramento? Não, conferir não. Quem pode receber esse sacramento? Quem pode receber esse sacramento é os homens. O homem batizado dentro da Igreja Católica. As mulheres não podem receber esse sacramento por causa que foi Deus e os apóstolos que confiou os homens a receber esse sacramento, a continuar a missão que os apóstolos estavam fazendo. Esqueci. Quer falar um pouco? Oi? Quer falar um pouco? Pode ser. Então, quem que pode receber o sacramento da ordem? São os homens batizados.
Nossa, por que só homem? A igreja é machista? É retrógrada? É machista? Machistas não passarão. É isso? Não! Gente, a igreja só deixa homem ser padre porque ela é machista? Por que então? Por causa dos apóstolos. Jesus, é importante deixar claro que os sacramentos não são direito. O sacerdócio não é um direito das pessoas. Ele é um chamado. A pessoa vai sentir um chamado e por esse chamado ele vai poder servir a Deus. Quem que Jesus chamou? Os apóstolos. E os apóstolos eram homens? Sim. Eram só homens. Por isso que depois disso os próprios apóstolos começaram a instituir novos padres, só homens, para continuar o que Cristo começou. A igreja poderia um dia declarar que a partir de agora as mulheres podem ser padras. Não sei como é padre fêmea, não sei como é que fala. Não pode, gente. Não, por quê? Porque isso foi o próprio Cristo que falou, foi o próprio Cristo que instituiu na igreja. A gente pode mudar alguma coisa de Cristo que tem mais autoridade que a gente? A igreja, por exemplo, poderia mudar os 10 mandamentos? Por quê? Porque isso foi uma ordem direta de Deus. A igreja não tem autoridade de mudar isso. A mesma coisa com o sacramento da ordem. O próprio Cristo chamou 12 homens para ser os seus ministros, para ser os seus representantes, para celebrar os sacramentos. E por que os apóstolos iriam mudar isso? Começar a chamar mulher? Por isso que até hoje somente os homens batizados podem ser padres. Por que também homens somente? Porque o padre, ele vai ser casado. Não, o padre vai ser casado? Sim, vai ser casado com a igreja. Ele vai ser o sinal sacramental de Cristo no mundo. E se Cristo é o esposo, o padre também vai ter que ser um homem. Por quê? Porque ele vai ser nos sacramentos o esposo também. Ele vai ser o próprio Cristo. Amém? Entenderam? Então, se começarem a acusar a igreja católica, isso teve bastante isso no conclave lá, começaram a questionar, por que só os padres, os homens podem ser papas? Aí vocês já sabem como responder para eles e refutar os argumentos deles. Outra coisa, o que precisa para alguém receber o sacramento da ordem? Precisa ser batizado, né? Precisa comungar? Precisa comungar. Precisa ser crismado? Precisa ser crismado. Então, depois desse ano, os homens aqui que já quiserem ser padres, já podem. Tá liberado. Tá liberado. Vai, Pedro, vai lá. Outra coisa, eles podem ser casados? Não, eles têm que ser solteiros. Eles precisam viver o celibato, eles precisam viver a castidade. Por quê? Imagina um exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que eu sou um padre da minha paróquia. E minha paróquia, graças a Deus, é uma paróquia muito rica não em dinheiro, mas em almas, em pessoas. É uma paróquia muito movimentada, referência para toda a diocese. A nossa paróquia é assim, é uma paróquia muito boa, tem muitas coisas, muitos eventos que acontecem semanalmente. Então, tem missa pelo menos 2 vezes por dia, de semana. Aí vai ter o retiro de não sei das quantas, missa de cura, e tem que resolver reunião, vai ser coordenador. Imagina que loucura para um padre. Imagina se ele tivesse esposa. Ele tem tempo para ter esposa? Não tem tempo para ter esposa. Ele vai ser casado apenas com a igreja. Por quê? Porque Cristo também é casado com a igreja. Amém? Outra coisa, para se tornar padre, precisa passar pelo seminário. Não é só chegar lá e falar, eu quero ser padre, então dá o sacramento aí. Não, precisa ter todo o preparo, não é zona, não é bagunça aqui. Então, você precisa passar por uma faculdade. Os padres também precisam passar por uma faculdade. 2, na verdade, né?
uma de teologia e uma de filosofia. Então, acho que são 3 anos de filosofia e 4 de teologia, qualquer coisa assim. E eles vão passar por essa faculdade para receber o sacramento da ordem, para eles saberem do que eles estão falando, para eles falarem com autoridade. Porque imagina, qualquer pé rapado aí que quiser ser padre e aí não ter o mínimo de preparo. Não, né? Outra coisa que a pessoa ela precisa ter para receber o sacramento. Ela precisa ter a vocação de ser padre. O que é vocação? É um chamado. A vocação é um chamado. Então a pessoa que vai ser padre, ela precisa sentir esse chamado. Por quê? Porque o sacramento da ordem tem caráter indelével, ou seja, imprime caráter. Então vai fazer como se fosse uma marca, aqueles ferros quentes que botam lá no gado, fazer uma marca na nossa alma para sempre. Imagina você participar, né, ser padre, sendo que você não tem esse chamado. Vai ser um sofrimento pelo resto da vida. Então as pessoas que querem ser padres, elas precisam ter esse chamado. As pessoas que vão ser ordenadas, elas precisam ter o chamado. E Deus vai mostrando aos poucos esse chamado pra gente. Mas a gente também tem que pedir para saber qual que é a nossa vocação. Com que a gente vai servir a igreja? Como que a gente vai servir o próximo? Então é muito importante a gente ter chamado. Por quê? Porque senão pode acontecer da pessoa ficar infeliz pelo resto da vida. Por quê? Porque a vocação de verdade dela não era ser padre. E tem como deixar de ser padre? Não. Mesmo se a pessoa for pro inferno, ela vai continuar tendo a alma imprimida pelo sacramento da ordem. Pode falar. Aí ele não trabalha, se O quê? Então, eu não sei se civilmente, né, segundo a lei, o padre recebe salário mínimo, né? Recebe? Recebe. Mas o salário mínimo é uma quantia muito pequena, porque dá para manter essa paróquia inteira com R$1.500? Não dá. Então, o padre, ele vai viver de doações, de ofertas, de dízimo. Na verdade, assim, o dinheiro da paróquia, isso que você está falando, oferta, dízimo, é o dinheiro da paróquia, para pagar as coisas da paróquia. E para o padre viver, ele recebe esse salário, entendeu? Então, ele também pode fazer rifas, assim. Então, ele não vai ter tempo para trabalhar como os outros trabalham, assim, como a gente está acostumado. Mas não quer dizer que ele não possa trabalhar. Ele até pode, mas é muito difícil. Tem padres, principalmente na Opus Dei, que eles sempre fazem uma faculdade de alguma outra coisa antes de entrar para o seminário. E é muito legal isso, por quê? Porque com a profissão dele, né, ele pode ajudar a paróquia com a própria profissão. Então imagina que o padre ele fez economia na faculdade antes de entrar no seminário. Ele pode ajudar a resolver as contas da paróquia. O próprio padre Chiquinho está fazendo psicologia, né? Já é formado. Ele é formado em psicologia. E ele pode ajudar a comunidade, a nossa paróquia, com os estudos que ele tem. Beleza? Você quer falar alguma coisa? Já foi? Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar. Os padres, eles são convidados a ter castidade, pobreza e obediência. Então o que é castidade? Que eles não podem ter relações sexuais, eles não podem casar. Pobreza. É preferível que o padre tenha uma vida simples. Então, é condizente o padre ele pedir dízimo para comprar um Rolex? Um relógio super caro. Ele vai lá e aí pega o dízimo da paróquia para comprar uma casa na praia, para comprar um Porsche. Faz sentido isso? Não faz. Por quê? Porque eles têm um voto de pobreza. E de obediência aos seus superiores. Então,
todo padre vai ter um superior, que no caso vai ser o bispo. E eles devem ter obediência a esse bispo. Certo? O padre, ele pode morar na própria casa? Pode morar. Geralmente as paróquias têm uma casa paroquial, os padres moram. O móvel da paróquia e os padres moram lá. Deixa eu levantar na mão. Gente, alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Olha que coincidência. Nossa, gente, eu achava que vocês iam fazer aquelas perguntas cabulosas lá. Preciso de dúvidas, falta meia hora para acabar ainda, gente. Por favor. Partilha? Peraí. Não precisa me falar. Não precisa falar. Qualquer coisa, ele vai Ô, gente, uma coisinha aqui. Sabe quando o padre ele dá aquela bênção com a mão direita, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então, tem bastante pessoa que faz isso, mas a gente pode algumas vezes fazer, mas é mais o padre que tem que fazer isso daí, entendeu? Tipo, ele recebeu esse sacramento, então quem dá a bênção desse jeito é o padre. A gente pode dar bênção? Até pode, mas vai ser um tipo diferente de bênção. Não vai ser... Vai ser como se fosse uma bênção de pai para filho. Então, bênção pai, bênção mãe, Deus te abençoe. Vai ser mais nesse sentido de bênção. Não vai ser a mesma bênção que o padre vai... Eu abençoo. Então, eu tenho um terço lá, o padre vai lá abençoar. Eu não consigo fazer isso. Então, vai ser tipos diferentes de bênção. Por quê? Porque a mão dele foi ungida lá no sacramento deles. E o bispo fez a imposição das mãos.